Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, a notificação, aqui estão os diversos vídeos que a gente fez, inclusive o alerta que continua valendo sobre a enchente que está tendo no Rio do Sul e os nossos canais parceiros também. Então vamos aqui ao nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. Quando a pessoa quiser comprar com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo que a Segna dará um desconto. Então, Segna, catarinense de atuação na América Latina, vamos valorizar o que é nosso. Propaganda agora. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! E aqui nós estamos com as águas, não muda, ó, 18 graus, está começando a aquecer um pouquinho mais aqui, está chegando, o sol está já aqui em cima, né? Ele está brilhando já em cima aqui nessa faixa, está muito forte, então começa também a aumentar a temperatura, vai começando aos pouquinhos a aumentar. Ainda está fria a água aqui do litoral sul de São Paulo e muito fria aqui entre o Rio Grande do Sul para baixo. Então ela começa a perder intensidade a corrente das Malvinas e vai aos poucos a corrente do Brasil avançando para o sul. Na anomalia nós temos o quê? Lá no Índico continua como está, nas áreas que a gente olha para ver como é que está a relação com o nosso clima. Aqui nós temos a laninha bem desenvolvida, muito frio aqui na região desde o Nino 1 e 2 até o Nino 3, 3 e 4. Aqui, ó, água mais fria do sul da Bahia, região sudeste e sul, dá um pequeno intervalo de normal, um pouquinho quente aqui no mar aberto e frio aqui na direção do sul. Então, aonde interessa, ela não está muito favorável para a parte do Brasil. O Nino 1 e 2 está baixando de novo, está praticamente com 1,6 abaixo do normal. Olha, desde de final de agosto para cá está um dos pontos mais frios. Chegou a 1,5 aqui no final de setembro, já estamos na metade de outubro, ele estabilizou e agora está caindo, está ficando mais frio. Em água em profundidade também tem muita água fria. O Nino 3 e 4 continua oscilando na faixa de 0,7, 0,8, indicando que uma laninha moderada, quase forte aqui em cima da gente. E já está um tempinho, ó, desde setembro para cá, chegou até 1,1, 1,2 e agora de uma subidinha chegou a 0,7, 0,6 e agora está com 0,7, 0,8. Novembro, dezembro, janeiro, está indicando o quê? Nós estamos com uma laninha moderada forte em todo o Oceano Pacífico, tem água mais fria que o normal aqui na nossa região e mais quente que o normal no Nordeste. Esse quadro aqui, a princípio, vai favorecer o quê? Nós tivemos agora eventos, por exemplo, em anos de laninha, que tem muita gente que não consegue entender isso, laninha não é seca, laninha é chuva irregular, no tempo e no espaço. Por exemplo, a região sul, que vai mais ou menos daqui do Rio Grande do Sul até o Paraná, dentro dessa pequena área do Brasil, nós temos uma área aqui precisando urgente de chuva, a Argentina inteira, o Uruguai, Santa Catarina, no oeste, excesso de chuva, centro e vale, no sul do estado tinha rio seco, e no norte do estado, mais ou menos, mais para cima. Paraná, grande parte acima da média, e o norte do Paraná tinha gente pedindo a água para conseguir plantar. Isso numa região pequenininha. Dentro dessa grande área que tem um impacto maior, nós temos o quê? Aqui dentro, regiões que estão com um problema sério de falta de chuva, principalmente a Argentina, excesso de chuva no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, e falta de chuva no Rio Grande do Sul. E uma das características que está marcante nesse ano é a temperatura. Nós estamos com uma primavera muito fria, como a gente havia falado lá em março, que teríamos o quê? Um inverno frio com um período quente, que eu não sabia se era julho ou agosto, acabou sendo em julho. Eu esperava 2, no máximo 3 semanas, foram 4, e bem mais quente que o normal, não em termos de extremo, e sim em termos de constância. O inverno começou cedo e até agora pode dizer que não acabou, porque na prática nós estamos como se fosse final de inverno e início de primavera. E já estamos aí com 45 dias de primavera e 2, 3, até 4 graus abaixo da média aqui no centro-sul. Principalmente sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de São Paulo, região sul, Uruguai, Paraguai e Argentina. Nessas regiões aí tem locais até com 3, 4 abaixo da média. Aqui em São Joaquim está 2 abaixo da média, Florianópolis está 3 abaixo da média, a região de Chapecó também 2, 3 abaixo da média. Tudo isso está interferindo em quê?
no comportamento das lavouras de verão que foram plantadas ou na época ou um pouco mais cedo, que simplesmente estão com um desenvolvimento extremamente lento. Além disso, a chuva está muito irregular. Nós estamos tendo momentos de chuva excessiva, que nem agora aconteceu no oeste do estado, no Vale do Rio do Peixe e no Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí tanto faz laninha, El Ninho, neutralidade, tem enchente. Agora ele está com enchente, talvez se acentue nessa quinta e sexta. O pessoal tem que ficar extremamente atento. Então, a laninha é isso, é momentos em que para de chover, dá problemas por falta de chuva, e momentos que chove demais. Às vezes demora mais um e outro. Normalmente os períodos de chuva não são muito longos, esse ano está fugindo da regra. Tivemos um período comprido ali na parte de fevereiro até junho, e agora nesse final, segunda parte de setembro e primeira parte de outubro. A tendência agora é diminuir a chuva, começando a reduzir. Até porque na climatologia, à medida que a gente se aproxima do fim de outubro, reduz a chuva aqui no sul. E tudo indica que vamos ter uma redução grande. O Rio Grande do Sul já está. A metade sul e oeste do Rio Grande do Sul já está com um problema sério de falta de chuva. Vai avançar para o norte do Rio Grande do Sul, vai começar a diminuir em Santa Catarina, e no Paraná também vai diminuir, principalmente no mapa que vocês vão ver, que já viram hoje no Tempo e Dinheiro, mostra direitinho, da anomalia do dia 16, do dia 17 ao dia 26 de outubro, já toda a região sul começa a ficar abaixo do normal. De início é bom, porque começa a permitir plantio, tratamento, colheita, enfim, a normalização. Mais tarde, em novembro, é que começa o problema. Então, essa região aqui tem uma chuva bastante irregular, acentuando essa regularidade em novembro, dezembro, começo de janeiro. O Mato Grosso do Sul, a parte sul, São Paulo, oeste e sul também, as áreas mais próximas do sul. Essa parte aqui do sudeste, chuvas acima do normal. Inclusive, há uma tendência de a chuva começar a se espalhar por toda essa área aqui do dia 18, 21 de outubro para frente, deixando o Nordeste numa situação muito boa no atacado. Talvez pontualmente um com excesso, outro com falta possa ter. Mas a área do Mato Piba, nessa região central, aqui toda essa parte do Nordeste, aqui a chuva vai avançar bem a partir agora do terço final de outubro em diante. Aqui nessa parte mais seca, a chuva começa a chegar mais cedo. Algumas áreas é normal chegar, por exemplo, só em dezembro, vai chegar final de novembro. Aonde é mais normal chegar em janeiro, vai chegar um pouquinho antes. O começo é sempre perigoso, pode às vezes dar 1, 2 semanas de muita chuva, depois para, 2, 3 semanas, depois volta de novo. Então, cuidado com esses veranicos que isso pode ter. No centro-oeste e sudeste é até interessante que tenha por causa do excesso de chuva nessa fase inicial. Problemas com excesso de chuva a gente vai ter em relação a deslizamento, em relação a alagamentos, a nível de rio. O lado positivo é melhora no sistema elétrico. E aqui também, aqui no sul, para o pessoal da pesca, aqueles tempos mais severos, com vento, ressaca, mais forte que o habitual nessa região aqui. E frio tardio, né? Na Argentina, está indicando nessa região aqui da Argentina, o centro-norte do país, não dá para descartar geadas com potencial de dano entre a segunda quinzena de outubro e novembro. Mesmo aqui no sul do país também não está livre de geada com potencial de danos entre final de outubro, novembro e começo de dezembro, principalmente nas áreas acima de 800, 1.100 metros de altitude. E entre dezembro e janeiro, durante o verão, aqui na nossa região. O nosso verão ele tende a começar mais tarde, pode até ter períodos de calor forte por alguns dias assim seguidos, mas no geral é um verão parecido com o ano passado, não com aquela onda de calor que deu em janeiro, mas parecido com o ano passado, começou tarde e terminou cedo. Na média, o verão do ano passado ficou em torno da média, um pouco acima, não foi nada de extraordinário a estação verão. Agora, o mês de janeiro foi muito quente, principalmente a onda de calor e mais ainda na Argentina. Aqui nessa faixa aqui pode ser que tenha sim algum período quente entre o final da primavera e verão que possa durar aí 5, 10 dias, podendo pegar o centro-oeste do Rio Grande do Sul com algum calor mais forte em novembro. Mas o frio ainda chama atenção e bastante, especialmente do setor do pessoal do arroz, que é mais sensível. Aqui, dezembro, janeiro e fevereiro, laninha moderada, podendo ser até forte. Mantém o ritmo, continua com água mais fria aqui no nosso oceano, em frente ao sul, mais quente no nordeste. Mantém o padrão. A chuva até pode dar uma parecida um pouco melhor durante o verão, mas não está escape de o verão ter problemas pontuais com falta de chuva num canto e excesso no outro, aqui no centro-sul. No centro-oeste e sudeste, chuvas, um outro intervalo de chuva intensa para atrapalhar também, e um outro veranico
de 10, 15 ou 20 dias até acontece. No Nordeste também, a chuva se espalha mais, pode ter um ou outro veranico, mas no geral é uma estação boa na região do Nordeste, seja a região de Irecê, seja o sudoeste baiano, a área do Cacau, seja a área do Mato Piba, a região do Piauí, o nosso Rio Grande do Norte também, a chuva deve vir mais ou menos parecido e até talvez melhor que o ano passado, o Piauí mesma situação, o Ceará deve começar a melhorar bem ali do final de dezembro para frente, até mesmo a região do sertão da Paraíba, o Cariri, pode ter uma condição melhor que o ano passado, que já foi razoável. O sertão de Pernambuco, o norte da Bahia, a região ali a área ali de Petrolina, Juazeiro, também deve começar a melhorar bem ali mais ou menos de meados de dezembro para frente. Então esse ano a estação chuvosa na maior parte do Nordeste começa mais cedo e a estação seca, onde era para ter, é capaz de passar de uma maneira mais leve. A chuva continua ainda atuando na parte leste com mais irregularidade. Ali talvez esse ano estique mais e o período seco seja mais curto. Da janeiro, fevereiro e março, continuamos com a laninha, fraca, a quase moderada, mais para fraca, um pouquinho acima do normal no Nordeste e começando a querer normalizar aqui no Sul. Então, vamos continuar tendo um verão com irregularidade na chuva aqui no Sul. Algumas entradas de frio podem chamar atenção, calor também vai ter, mas não calor contínuo. Picos de calor forte até pode ter, mas o chama atenção os dias mais agradáveis. Isso pode impactar nas vendas de roupas de verão, pode impactar na parte de ar-condicionado, de vestuário, a parte de sorvete, refrigerante. É torcer, se tiver um calor forte entre final de dezembro e primeira quinzena de janeiro, o comércio está feito. Daí a população acaba comprando, aí vem aquela história, nem chegou o verão ainda, já está quente, imagina quando chegar o verão. Mal sabem que já estão na metade do verão. Então, nesse sentido, talvez até ajude como aconteceu ano passado. Depois, o verão acaba diminuindo. Para o litoral é lucro, porque mesmo o verão frio é quente. É castigo nas áreas mais altas do sul. Campos de Palmas, a nossa região, a região ali da Serra do Rio Grande do Sul, a parte alta, porque nós já não temos verão. Quando o verão fica mais frio, é sinal de que o frio incomoda a nossa região. Mas também traz o turista. Aquele que não gosta de passar calor, ele pode vir para a serra para curtir as noites agradáveis a frias. Uma outra geada no verão, provavelmente nós vamos ter aqui na nossa serra e talvez até na região de Ausentes e menor chance nos Campos de Palmas. São as áreas que não chega a ser uma raridade ter geada no verão. Essas noites mais frias que podem acontecer entre janeiro e fevereiro podem ajudar bastante na coloração das frutas, sabor das frutas. Na parte da chuva, ela não deve ser tão ruim em janeiro e fevereiro. Isso pode ser um lado positivo para o pessoal que está fazendo escalonamento de plantio do milho. Então, aquele que conseguir jogar a florada mais para o final de dezembro ou meados de janeiro, talvez tenha uma oportunidade boa. Vamos considerar o seguinte, um risco maior de chuva mais desfavorável às culturas de verão entre final de outubro, início de novembro, até o dia 5, 10 de janeiro. Esse talvez seja o período mais crítico. Entre 5 e 15 de janeiro para frente pode vir um período melhor de chuva. Depois volta de novo a dar uma reduzida no final do verão. Acredito num verão não tão ruim como foi o ano passado, mas tem que ficar um pouquinho atento, principalmente com a condição do nosso Atlântico e do Pacífico juntos. Fevereiro, março e abril, continuamos de neutro a neutro frio, uma laninha bem fraquinha e praticamente sem sinal o Atlântico. Então continua com irregularidade, mas provavelmente não tão ruim. O frio pode chegar um pouquinho mais cedo, aí o frio pode atrapalhar quem? O pessoal do arroz. Algum friozinho meio doido ali de 10, 11, 12 graus na região do arroz no Rio Grande do Sul ou sul de Santa Catarina, até mesmo Alto Vale do Itajaí, pode até atrapalhar um pouquinho nesse sentido. Bom para as frutas, não muito bom para o arroz. Bom para o milho, não muito bom para a soja, que não gosta muito de frio, e feijão também. A março, abril, maio. Aí nós já estamos praticamente neutro, querendo começar a aquecer, neutro aqui também, então mais ou menos deve seguir o ritmo normal o nosso final de verão, outono. Então vai ter algum frio mais cedo, a princípio dentro do padrão, se tiver geada nas áreas mais altas, o plantio da safrinha do milho a princípio deve seguir um ritmo mais ou menos normal e está indicando aqui, ó, quando chega abril, maio, junho, começa indicativos de um aquecimento nas águas do Pacífico e também um pouco para nós. Pode ser que esteja definindo o fim dessa laninha
no nosso outono e um projeto de El Niño no decorrer do inverno. Então, até aqui, ó, até final do outono, começo de maio, ainda teremos efeitos de laninha a neutro frio. E entre maio e junho começa a mudar o padrão, gradativamente. E aqui ó, continua mantendo. Essa aqui já aparece, ó, começa a ficar com água mais quente aqui, indicando, quem sabe, um possível El Niño no segundo semestre de 2023. Então, por enquanto, a laninha segue toda a safra 2022-2023. Há uma transição entre laninha, neutro frio, meio, final do verão, ou durante o final do verão, meio do outono mais neutro, e um neutro quente indo para o final do outono e decorrer do inverno. Então, poderemos ter talvez uma mudança maior nesse padrão que a gente está vivenciando a partir do segundo semestre de 2023. Então, por enquanto, para o milho safrinha, provavelmente deve ser um clima mais favorável, talvez até excesso de chuva no final do ciclo, e para a colheita de verão deve seguir o ritmo mais ou menos normal aqui no sul. Outra região vai sofrer com algum excesso, alguma falta de chuva. O problema mais crítico vai ser de agora até a primeira parte do verão. A segunda parte, por enquanto, não deve ser tão ruim aqui. Não é o ideal, mas não deve ser tão ruim. No Nordeste, a estação chuvosa começa mais cedo, tudo indica que vai ter uma estação boa de chuva. Pode ser que lá no finalzinho, quem sabe ali por maio, junho, julho, algumas áreas do Nordeste já tem uma irregularidade maior da chuva. Ali a região do Ceará, Rio Grande do Norte, a interior aquele cantinho, esse cantinho aqui do Nordeste, pode ser que tenha algum problema com a chuva no finalzinho dos primeiros semestres, segundo semestre do ano que vem. Começa bem e pode terminar mais irregular a estação chuvosa. Mas aí está longe, é mais uma suposição. Isso a gente só vai ter uma ideia mais exata quando chegar ali janeiro, fevereiro. Isso se até lá a menina não ficar enfesada e começar a indicar que ela ainda vai esticar mais um pouco. No momento parou. Já faz umas 3 rodadas que está indicando que ela deve mudar essa chave entre maio e junho do ano que vem. Vamos torcer para que mantenha. Um pouco de El Niño aqui para o sul também é bom. Na água de profundidade, seguiu setembro, está seguindo outubro, continua muito frio em novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro deu uma sumida, ó. Lembra que antes tinha, que já não tem. Março, abril, maio, junho e julho não tinha mesmo. E apareceu aqui, ó, a água quente aflorando já em junho e julho. Então, pode ser que inicie um processo de formação de um projeto de El Niño a partir do auge do inverno em direção à próxima primavera. Então, aqui temos que ficar acompanhando esses 3 meses aqui, ó, essas projeções aqui, ó, de maio até junho do ano que vem. Aqui a diferença do sábado foi aqui, ó, foi o fevereiro, que tinha água fria, deu uma sumida. De março até aqui não tinha. Até aqui iria a laninha. Então já começou a dar uma mudança mais ou menos nesse período aqui. Entre fevereiro e abril nós teremos uma transição. E entre maio e junho, uma transição de um neutro para um neutro quente, indo em projeção para um El Niño, talvez no segundo semestre de 2023. Isso, suposição em cima do que os dados que estão atuando hoje. No momento, o sul do Brasil vai ter uma safra com problemas de excesso e falta de chuva na hora errada, algum frio ainda na hora errada. A Argentina, problemas sérios dessa fase inicial da safra deles, com um solo muito seco, uma irregularidade muito grande da chuva, frio e calor mais acentuado na área de produção da Argentina, Uruguai também, partes do Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, uma parte dele parecido com o Sul, o centro do país e o Nordeste com chuvas mais abundantes, até excessiva em algum ponto. O Nordeste também vai ter, tudo indica, mais uma safra muito boa em termos de chuva. Quem sabe com isso, se chegar a vir um El Niño o ano que vem, provavelmente eles vão ter uma condição de reserva d'água boa para essa situação futura lá no segundo semestre de 2023. Então, vamos aguardar. Com certeza ali por janeiro, fevereiro, a gente já vai ter uma ideia melhor. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, dá um like, né? Se inscreva, dá a notificação, dá um like aqui nos diversos vídeos e os nossos canais parceiros também. Voltamos amanhã com 15 dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.